Ainda esta semana foi publicado um estudo da Aliança Europeia para a Agricultura Regenerativa que durante 3 anos, de 2021 até 2023, e que se centrou em 14 países, concluiu que os produtores que adotaram práticas regenerativas registaram ganhos de produtividade numa média de 32%, também melhoraram a saúde dos solos e a biodiversidade. A questão é, e é isso que vamos tentar responder, pelo menos parcialmente, porque esta conversa poderia ser muito longa, porque é que essa ainda não é uma prática generalizada. Com a ajuda de José Zóia, agricultor ribatejano, também já venceu um Prémio Nacional de Agricultura, e João Matamoros Pinto, gestor da Rovensanex de Portugal, especializada em soluções sustentáveis, também para auxiliar os produtores a transformar o seu contexto produtivo. Bom dia aos dois e bem-vindos. José, eu começava por si com esta difícil tarefa de circunscrever um conceito de agricultura regenerativa, e eu até propunha um ponto de partida, uma coisa que acabámos por não desenvolver há pouco, e que tem a ver com o seguinte: se calhar o paradigma há uns anos era alimenta a planta e a planta alimentar-te-á a ti, agora há mais elementos nestas equações. Sim, bom dia, obrigado. É verdade, como falámos há pouco, nós quando andamos na academia era-nos ensinado para alimentarmos a planta, não era? Depois o NPK, pomos alguns micros, o solo era visto quase como um substrato, não enquanto fazíamos as análises do solo, mas era uma análise muito simplista e era visto como um substrato, aplicávamos aquela dose e tínhamos a produção e estava feito. Neste momento estamos a redescobrir que o solo é um ser vivo, é um conjunto de ser vivos, mas é um bioma, há muito mais vida debaixo do solo do que em cima dele, e temos que aprender a trabalhar com ele. E então, se nós alimentarmos o solo corretamente, o solo vai alimentar as plantas e as plantas sim irão nos alimentar a nós. Isto é um conceito abstrato, vamos tentar passar para o concreto. Como é que se alimenta o solo, ou seja, qual é, não é só um vetor, mas qual é o vetor principal que pode caracterizar uma agricultura, uma prática regenerativa na agricultura? O conceito que nós temos de ter sempre em base, o princípio base da agricultura regenerativa é o solo e causar o mínimo de impacto negativo possível no solo. Temos que trabalhar sempre no sentido de melhorar o solo, melhorar as condições daquele bioma, daquela vida toda que existe no solo. Quer seja causar o mínimo de distúrbio físico possível, químico também, e compreendermos qual é que é a vida que lá temos para a podermos conservar e estimular. Seja através de aplicações, por exemplo, em específico, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, alimentar aquela biologia que lá está para que ela se multiplique e para que ela então continue a multiplicar-se, dar condições, como falamos há pouco, a mobilização do solo, quer seja muito intensiva ou menos intensiva, não é? Mobilização, estamos a falar, para quem não percebe, de intervir no solo fisicamente, revirá-lo... Mecanicamente, fazer, quer seja uma lavoura, uma gradagem, um chisel, o que for, até mesmo a própria sementeira, não é? Por vezes pode provocar um bocado de mobilização. Nós, ao causarmos esse distúrbio, estamos a destruir, entre parênteses, toda a estrutura que foi criada no solo, quer seja pelos fungos, ou sobretudo pelos fungos e pelas micorrizas, mas também as bactérias, mas sobretudo os fungos, criaram. É como nós temos uma cidade em que está funcional e de repente passamos lá, partimos a cidade toda e depois temos que voltar a reconstruir, não é? Então é isso que acontece um pouco quando nós fazemos uma mobilização. Portanto, se nós tentarmos ao máximo reduzir as mobilizações, é um exemplo prático de potenciar e melhorar as condições para que a vida no solo se propague. A rotatividade dos solos, e já lá vamos, José, é uma das práticas cruciais, diria, da agricultura regenerativa. Isto é quase voltar aos primórdios da agricultura, uma questão milenar das plantações, a rotação dos solos e das sementeiras. Mas, João, há também tecnologia associada a práticas regenerativas da agricultura. Que tecnologia é que também pode ser e está a ser aplicada para a deriva das práticas para um contexto regenerativo na agricultura atualmente? Bom dia, muito obrigado.
De facto, falar da agricultura regenerativa é extremamente complexo e fazer agricultura regenerativa ou adotar práticas que contribuam para a preservação dos recursos, falando principalmente do solo e da água, que são aqueles que no imediato urge preservar, requerem, como o José dizia, um conjunto de práticas que passam pela diminuição da mobilização do solo, ou sendo preciso mobilizar o solo para a instalação das culturas, fazê-lo de uma forma menos intensiva, promovendo a diminuição da taxa de mineralização da matéria orgânica, porque é precisamente o que nós pretendemos, é aumentar o teor de matéria orgânica no solo, e os solos portugueses, salvo raras exceções, têm índices muito baixos, teores muito baixos de matéria orgânica, e aqui a tecnologia pode e deve e está a dar de facto uma ajuda muito importante. Quer ao nível do desenvolvimento de sistemas e de maquinaria que permitem a adoção das práticas que nós pretendemos adotar, quer também ao nível do desenvolvimento de soluções que são aplicadas pelos agricultores. Hoje em dia falamos muitas vezes, isso está na ordem do dia, do desaparecimento de ferramentas dos agricultores, nomeadamente substâncias ativas que saem, em particular na Europa. Estamos a falar de soluções que são necessárias desenvolver e disponibilizar para fazer face a essa perda de soluções. E aqui entram tudo o que são as soluções da Rovesa Next, como de outras empresas. Biofertilizantes, bioestimulantes, portanto, são soluções nutritivas e de proteção das culturas contra pragas e doenças que permitem fazer face ao desaparecimento de outras que tradicionalmente eram usadas e que hoje em dia não estão disponíveis. Como é que isto se consegue? Consegue-se com o desenvolvimento de soluções que permitam que as plantas sejam capazes de absorver todos os nutrientes de que necessitam para o seu desenvolvimento, e que depois possamos produzir alimentos de qualidade e de acordo com os padrões que os agricultores precisam e que os consumidores exigem, nutrientes esses que são fornecidos ou que estão já eles disponíveis no solo, ou que estão no solo mas não estão disponíveis. Também aqui a tecnologia do desenvolvimento destas biosoluções deve permitir que tudo aquilo que o solo tem possa ser disponibilizado para as plantas. E aqui a matéria orgânica assume um papel muito importante, quer ao nível da disponibilização dos nutrientes, quer ao nível, por exemplo, da retenção de água, que é muito importante. Portanto, a tecnologia tem que contribuir, existe um investimento muito grande para desenvolver e disponibilizar este tipo de soluções aos agricultores e possamos, no fim, preservar os recursos como o solo e a água. Até aqui temos falado de soluções, mas, José, há aquele problema que é, se a agricultura regenerativa é o futuro, assegura a sustentabilidade dos solos, das produções, beneficia agricultores em ganhos de produtividade e os consumidores em ganhos de densidade nutricional, porque é que não é uma prática ainda generalizada? E só para dar algum contexto, o José tem uma exploração própria onde pratica agricultura regenerativa, nomeadamente a rotação do que produz, mas a uma escala maior as coisas não são tão fáceis de aplicar. Porquê? Sim, digamos que a agricultura regenerativa, no meu caso, o chavão, não é? Foi-me introduzida por um vizinho meu, o Paulo Carvalho, da Vivid, e eu até fui mais por curiosidade, e depois primeiro estranha-se e depois entranha-se. Tive muitas formações e começamos a entender. E então eu revejo que muitos outros agricultores pensam, isto é verdade, é mais uns malucos, vêm com coisas esotéricas, das luas e tal. Não deixa de ser um bocado verdade, mas é voltar às origens. Agora, nós, enquanto agricultores, estávamos a trabalhar, tínhamos equipamentos, tínhamos sistemas que estavam programados de uma certa forma. A transição para a agricultura regenerativa ou a adoção de técnicas de agricultura regenerativa, que eu prefiro chamar assim, como disse bem, por exemplo, na minha exploração pus 20% da área dedicada à agricultura regenerativa, em pura e dura. Os outros 80% continuo com o sistema que eu tenho como convencional.
e a pouco e pouco vou trazer medidas que nós vejamos que funcionam de um lado, vamos transitá-las para o convencional. Eu espero que se calhar daqui a 5, 6 anos consigamos ser ou praticar durante todo o ciclo cultural ou durante todo o ano técnicas regenerativas. Mas o principal fator de qualquer agricultor é a sustentabilidade económica. Sem ganharmos dinheiro, ninguém pode viver, não é? Então não se pode lançar de cabeça em tudo o que se ouve e tudo o que se vê. Não, temos que fazer com calma, temos que ir experimentando. Experimentar não custa nada, muitas das vezes, dá trabalho, mas faz parte da vida. E isto na agricultura regenerativa funciona muito bem, há um grande networking de agricultores e há uma grande partilha de experiências do que fazemos. Um exemplo prático, há um problema que é muito grande, que é a lã de ovelha. Neste momento, em Portugal, a lã de ovelha não tem valor nenhum. E nós, numa formação, houve um senhor que falou nisso, eu já testei, transformamos lã de ovelha em aminoácidos num adubo foliar. Transformar uma solução num problema. E esta partilha existe e as pessoas já estão a fazer. Ou seja, eu acredito que de futuro a agricultura regenerativa é o caminho porque vai ser mais económica. O agricultor, nós não vamos produzir mais, nós já atingimos os máximos, acho eu, de produção por hectare em quase todas as culturas. Agora, temos que manter esses níveis de produção com menos inputs. E eu acho que as técnicas de agricultura regenerativa, aumentar a vida no solo, a matéria orgânica, é o caminho para isso. Porque nós tendo solo mais saudável, as plantas irão ser mais saudáveis e nós vamos ter menos custos para obter a mesma produção. Há pouco também dizia que, à parte do investimento inicial que poderá ser preciso, mas não seja para uma quebra de produção inicial na reconversão das práticas. Também dizia que a agricultura regenerativa vai, a médio prazo, acabar por ser um ganho de sustentabilidade financeira, porque questões ou produtos como os adubos estão a ficar insustentáveis nos custos de produção dos produtores. Estão cada vez mais caros e temos visto também que alguns adubos, não na maioria, mas a maior parte dos adubos também, a longo termo, não são bons para o solo. Alguns temos presença de sais, já estamos com solos com muita salinidade. Muitos deles prejudicam a própria vida no solo, porque depois são, alguns já, pronto, mas muitos deles prejudicam a própria vida no solo, ou seja, estamos a dar de comer à planta, mas ao mesmo tempo depois estamos a destruir aquilo que normalmente iria alimentar a planta, depois volta a tempo a regenerar. Mas, e voltando ao que falou no investimento inicial, a maior parte dos equipamentos que nós já temos, quando nós pensamos em adotar técnicas de agricultura regenerativa, temos que ver qual é que é o nosso contexto. Se eu tenho estes equipamentos, tenho isto. E não tem que ser uma adaptação. Há bocado estávamos a falar na comparação com o biológico. Há agricultores com técnicas regenerativas biológicas e há quem não seja, como é o meu caso. Porquê? Porque eu vou fazer ao máximo com soluções biológicas. Fazemos bactérias solubilizadoras, tricodermas, o que for. Temos 1001 soluções e cada vez mais aprender a trabalhar com elas, porque antigamente estamos a mudar o mindset. Antigamente nós tínhamos um problema numa cultura e íamos tratar a cultura. Nós agora temos que pensar com antecedência, vamos tentar precaver ao máximo. Mas se realmente o impacto económico dessa doença, desse problema que eu tenho na minha cultura for grave, eu vou ter que recorrer a um produto de síntese, digamos um agroquímico, para salvaguardar a minha sustentabilidade económica, porque eu não posso pôr em risco a minha sustentabilidade económica. Mas no ano seguinte, aprender com este erro e tentar continuar, para mim é isto, nós irmos aprendendo e cada vez mais reduzir estes inputs de síntese que poderão ser prejudiciais para a cultura, para o solo, perdão. Muito bem, João, ainda neste tema da dificuldade de penetração deste tipo de práticas a nível transversal, que dificuldades é que relatam os produtores que vos contactam no sentido de adotarem este tipo de práticas? E quando falamos de práticas, falamos num contexto gigante, com os produtos os adubos, todos os produtos associados às culturas. Bom, os produtores têm dificuldades a diferentes níveis. Uma das dificuldades que sentimos muito tem a ver com um tema que o José abordou, tem a ver com o mindset. De facto, o clima está a mudar, há soluções que já não podemos utilizar e, portanto,
temos forçosamente que mudar a nossa abordagem e a forma de fazer agricultura. A utilização das biosoluções exige uma mudança de atitude e uma mudança de estratégia. Não tem só a ver com as explorações que fazem agricultura regenerativa pura e dura ou as explorações que estão em modo de produção biológica. Também na agricultura convencional assistimos hoje em dia a uma necessidade de adotar uma estratégia integrada. O que é que eu quero dizer com isto? A integração de biosoluções na estratégia que também envolve soluções ditas convencionais. E aqui notamos que os produtores têm alguma dificuldade. Não todos, naturalmente, mas notamos em muitas abordagens que nos fazem que é necessário formar, é necessário enquadrar, é necessário demonstrar no campo como é que essa estratégia integrada pode ser implementada ao nível de diferentes culturas, e aqui eu sinto e toda a equipa que há um passo importante ainda a dar. Como também o José dizia, temos muitas vezes não que solucionar o problema, mas que antecipar o problema. Portanto, a estratégia tem que ser outra, tem que ser evitar aquilo que achamos que vai acontecer. E hoje em dia, felizmente, temos já um conjunto de tecnologias, de ferramentas, voltamos sempre ao mesmo tema, que nos permitem prever um conjunto de situações. Não temos ainda uma bola de cristal, mas temos já um conjunto de ferramentas que nos permitem antever com alguma segurança condições meteorológicas, que depois nos levam a modelos de previsão de aparecimento de doenças e pragas, por aí fora. Mas notamos que os agricultores procuram e sentem eles a necessidade de ajuda para conseguir introduzir novas soluções, novas práticas na gestão das suas explorações. Sendo que há setores que estão mais permeáveis a este tipo de pergunta, de adoção destas práticas, porque eu lembro-me, por exemplo, de dois setores. O setor do azeite, os olivais, as vinhas. Como é que se pensa um sistema de rotação de culturas neste tipo de casos em que o investimento ou não se pensa, e em que o investimento terá de ser grande, e muitas vezes são setores que não têm capacidade, não têm capital para investir. Quando estamos a falar de culturas perenes, como é o caso de fruteiras, de olival, culturas que estão instaladas e que ficarão instaladas durante um conjunto largo de anos, naturalmente não é possível fazer rotação de culturas. Nós não podemos, todos os anos ou de X em X anos, estar a arrancar essa cultura para depois instalar outra, porque não é viável nem agronomicamente nem economicamente. Quando falamos em sistema de rotação de culturas, falamos a outro nível, ao nível dos hortoindustriais, ao nível dos hortícolas, ao nível dos cereais, e aí sim, estamos a falar de culturas anuais, onde anualmente temos a possibilidade de promover esse sistema rotacional. Há pouco falava da descapitalização do setor vitivinícola. É preciso um investimento grande para adotar estas práticas regenerativas? Bom, em primeiro lugar, é importante ter vontade. Em segundo lugar, é importante ter conhecimento próprio ou que tenha que ser adquirido. Em alguns casos, e depois teríamos que particularizar cada uma das situações, poderá ser necessário um maior ou menor investimento, dependendo da realidade de cada exploração. Dir-lhe-ia que em alguns casos será de facto importante fazer investimento na adoção de maquinaria que tem que ser utilizada e que não existe na exploração, a outro nível, mas existem muitas práticas agrícolas que não exigem um investimento relevante. Estamos a falar de enrelvamentos, estamos a falar de diminuição, não me atrevo sequer a falar em ausência, mas em diminuição das mobilizações de solo. Insistimos sempre muito nisto, porque é de facto um tema importante. A adoção de soluções menos agressivas para o controle de pragas e doenças, tudo isto são medidas que podem ser tomadas e que podem ser adotadas e que não passam forçosamente pela necessidade de um investimento. Muito bem. José, há pouco, quando falava dos 20% da sua exploração que já adota as práticas regenerativas, o que é que o leva a tirar otimismo para nos dizer que pretende depois expandir essa realidade para
outro tipo de percentagem mais expressiva do total de hectares? O otimismo... Ou seja, o que é que tem visto? Primeiro de tudo, é o poupar dinheiro, ganhar dinheiro. Isto é sem pragmatismo. Mas isso tem sido possível? Pragmático é assim, nós ganhamos dinheiro. Ao ganhar dinheiro, estou a ajudar o planeta, estou a fazer alimentos mais saudáveis, ainda bem. Mas primeiro tem que ganhar dinheiro. Tem sido um tema que temos falado muito entre agricultores. A malta começa muito, porque... Não, primeiro a gente ganha dinheiro. Ainda por cima estamos a ganhar dinheiro. Estamos a fazer bem ao planeta, estamos a fazer alimentos muito mais saudáveis, muito mais ricos nutricionalmente, ainda bem, melhor. E é esse o principal fator. E há outro que eu redescobri há pouco tempo, há coisa de 2 anos, o gosto de voltar a ser agricultor. Porque não sei se já teve essa associação com outros agricultores. Antigamente isto era uma folha de Excel. Passava-se o ano, era tantos quilos de adubo, tal, isto leva um fungicida, leva um inseticida, siga. E nós, como trabalhamos com muitos outros agricultores que produzem as nossas leguminosas, era muito isto. E agora, o desafio de voltar a fazer com que o solo esteja constantemente com vida, ter um solo vivo, é tudo completamente diferente. A nutrição das plantas é um acompanhamento muito mais ativo, não é? E redescobri a vontade de ser agricultor novamente e o entusiasmo de praticar a agricultura na sua essência. Mas isso já se nota no produto, na qualidade do produto? Nota isso? Não. Isto para se perceber É preciso medir. Que ganhos e quanto tempo é preciso para os detectar na adoção de práticas regenerativas? Eu acho que depende da evolução do trabalho que nós fizermos no solo, o que é que nós vamos conseguir melhorar no solo, e sim vai-se conseguir detectar. Claro que nós, olha, este produto sabe melhor, este não sabe melhor, porque nós somos sempre um bocado suspeitos. O novinho então é das áreas onde a agricultura regenerativa está mais avançada e tem feito trabalhos enormes, tem muita experiência para partilhar e tem partilhado connosco, que nós depois transitamos algumas aprendizagens para nós, mas tem que se conseguir medir. E nós, o que é que se faz a análise hoje nos alimentos, é aquilo que temos atrás nas embalagens e pouco mais. E agora há uma linha de pensamento que se tem que medir outras coisas, que só são, e aí sim há uma grande diferença na densidade nutricional dos alimentos que são produzidos quase hidroponia, semi-hidroponia, não é? Nós temos no solo em que o solo é o substrato e em que o solo é vivo. E às vezes não quer dizer que seja da agricultura mais ou menos convencional, é a qualidade do solo, como é que o solo está vivo, vai influenciar muito a densidade nutricional desse alimento. E esse alimento, tendo mais densidade nutricional, vai ser um alimento muito melhor para quem o vai consumir, quer seja um animal, quer seja para a produção animal, quer seja para o consumo humano. E essa cadeia toda fecha-se, não é? E para mim, voltando ao tema de voltar a ser agricultor, é entusiasmante e nós, além da realização financeira, não é? É também uma satisfação sabermos que estamos a produzir um produto de qualidade. Ou seja, estamos a realizar a nossa atividade económica, mas também estamos a fazer algo de bom. E isso é fundamental porque a nossa missão principal dos agricultores é alimentar, não é? É alimentar a população. Portanto, eu acho que o caminho que se tem percorrido até aqui foi o caminho percorrido porque foi o que era o ensinamento que tínhamos. Agora, sabemos que temos outras ferramentas, temos que ir por aqui porque é o caminho. João, voltando às soluções, biosoluções tecnológicas, a gestão da água é também, não só na agricultura regenerativa, mas na agricultura geral, digamos assim, um dos maiores desafios, possivelmente, do futuro próximo. Há também tecnologia desenvolvida para uma melhor gestão mais eficaz da água que se usa nas culturas. Absolutamente. Não é preciso trabalhar no setor para perceber que hoje em dia a gestão da água está, passa a expressão, na ordem do dia. Felizmente este ano tivemos um ano que, como já não tínhamos há um tempo, onde choveu significativamente, mas isso não tem sido o normal. Muitas vezes até temos uma precipitação total
normal, mas depois a sua distribuição é desadequada para aquilo que são as nossas necessidades. E sim, não é de agora, já há muito tempo que os agricultores, que trabalham muito bem, é importante dizer isto, têm tido a preocupação, quando falamos de culturas de regadio, naturalmente, de gerir bem a água que utilizam. E existe um trabalho em Portugal hoje notório, portanto, estamos ao nível do que melhor se faz do ponto de vista do regadio. Quem anda pelo campo todos os dias sabe que assim é, e ainda bem que o fazemos porque essa necessidade existe. Quer do ponto de vista dos sistemas de rega, da monitorização do funcionamento dos sistemas de rega, da monitorização da quantidade de água que é efetivamente utilizada em função das necessidades de cada cultura, e depois entram também soluções que não têm propriamente a ver com os equipamentos de rega, mas que têm a ver com a gestão da água ao nível do seu comportamento no solo. Existem soluções que podem ser utilizadas em situações extremas ou em situações onde não é fácil garantir o conforto hídrico das plantas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de solos muito arenosos, onde temos que fazer uma gestão muito eficaz da água, de forma a que ela não se perca em grande quantidade, e portanto existem soluções desenvolvidas, nomeadamente na nossa empresa, onde nós conseguimos manter um nível de umidade no solo superior. Portanto, isto são coisas que vêm com o desenvolvimento, com a investigação e depois, ao fim de alguns anos, com a disponibilização deste tipo de soluções e que a tecnologia ajuda, como falávamos no início, e que hoje estão disponíveis. Também aqui é preciso fazer a transmissão de conhecimento. E voltamos ao ponto anterior, que é, não basta desenvolver soluções, não basta disponibilizá-las, é depois importante dar o passo seguinte, que é fazer a transmissão de conhecimento para a fileira, de forma a que ela tenha a capacidade de as utilizar adequadamente. E isso é viável economicamente para os produtores? Claro, todas as soluções que desenvolvemos têm que ser... A investigação custa dinheiro também. Não, naturalmente, e tem que ser paga. Tem que ser paga, tem que haver dinheiro. Chegar. Como dizia, eu primeiro tenho que ganhar dinheiro, porque se eu não ganhar dinheiro não consigo ter a exploração a funcionar, e se não tiver a exploração a funcionar e não tiver receitas, não consigo pagar as minhas contas e não consigo ficar com reserva para depois poder investir. Portanto, tudo é utópico pensar que não é assim. As soluções que desenvolvemos têm que ser, em primeira instância, agronomicamente viáveis, têm que aportar algo de significativo, têm que fazer a diferença, e portanto toda a investigação é desenvolvida nesse sentido, não só no aparecimento de novas soluções, mas como no update, na melhoria de outras que já existem e que com o tempo vamos detectando necessidade de as melhorar. Produtos que funcionam melhor, produtos que podem levar um aporte de outros componentes que se revelam necessários, que melhoram o seu desempenho, tudo isso. E depois, no fim, para que o agricultor os possa adquirir, eles têm que fazer a diferença e têm que ser acessíveis do ponto de vista económico, e depois têm que marcar a diferença e têm que ser reconhecidos como uma mais-valia na estratégia do agricultor. É realista pensar que essas soluções mais ou menos tecnológicas podem ser democraticamente transversais no país? É realista. Ainda que, José, o apoio à produção seja um financiamento, um dos casos cruciais atualmente no setor agrícola português. E do meu ponto de vista, infelizmente. Porquê? Nós, ao praticarmos, independentemente do tipo de cultura que seja, não é? Nós deveríamos ao máximo fazer a rotação de cultura a mais adequada para o meu solo, para o meu sistema, para aquilo que eu preciso. E o que acontece é que o sistema, como ele está montado, de subvenções, as pessoas, os agricultores, os produtores, o apoio é muito preponderante no momento da decisão, e não deveria ser, porque a primeira não deveria ser, não é que ele não esteja bem, mas neste momento o sistema está assim, não há forma de fazer. O primeiro fator preponderante deveria ser qual é que é a cultura mais adaptada para o meu solo. O que é que eu deveria fazer?
um agricultor neste momento que esteja o sistema dele preparado para fazer tomate, como é o caso, não é? Tomate, para transitar para outro tipo de cultura não dá. Não é não dar, mas tem que mudar todo o sistema. Aqueles são investimentos enormíssimos. E as pessoas quase que estão um bocado agarradas, mesmo que queiram adaptar a rotação de culturas, é um bocado difícil porque tem o sistema quase como bloqueado naquela cultura e é muito difícil. Os apoios financeiros são cruciais porque temos a política europeia comum, temos a globalização, os portugueses foram os primeiros a fazer globalização, não é? Comércio mundial, portanto somos um bocado responsáveis por isso, mas eu também não sou de acordo num mercado protecionista, mas algo tem que haver outra forma. A política tem que pensar que o nosso país é bom a fazer determinadas culturas, temos que apostar nelas. Agora, como é que isso poderia ser feito? Como é que os apoios deveriam ser pensados? Não sei. Só sei que neste sistema, como está hoje montado, nós, enquanto produtores, damos muita preponderância ao apoio na escolha da cultura que vamos realizar, mais do que o que deveríamos, infelizmente. Sem isso não há sobrevivência, é isso que está a dizer? É verdade. A PAC veio para que os consumidores tenham alimentos seguros a preços acessíveis, não é? Porque o nosso custo de produção é sempre muito superior a um custo de uma América do Sul, de uma Ásia, do que for. Sendo que os produtos fitofarmacêuticos que são utilizados fora do espaço europeu não têm os mesmos critérios de qualidade. Esse é outro grande problema que os agricultores enfrentam e que se debatem e que protestam, é sobretudo isso. Nós, e bem, porque se o produto fitofarmacêutico foi interdito, proibido, porque faz mal à nossa saúde, à saúde do solo, das plantas, da natureza, ok, foi proibido, está muito bem. Mas depois importamos produtos de países onde esses produtos são autorizados. E no meu ponto de vista, concorrência desleal. E é um bocado também, quer dizer, então nós cá proibimos porque faz mal, mas se for os outros a fazer, já não faz mal fazendo mal na casa dos outros, já podemos mandar, já importamos. Mas depois também as pessoas precisam de comer, as pessoas precisam ser alimentadas, então também não podemos ser, não, agora não vamos importar dali, então as pessoas vão comer o quê? Né? Então eu sei identificar o problema, mas acho que não consigo identificar uma solução. Mas é, sem dúvida, uma solução, assim que for encontrada, de futuro. Já percebemos que o paradigma na agricultura está a mudar e vai mudar certamente nos próximos anos. Não é uma questão ou é uma questão quando apenas. Isto porque a agricultura regenerativa é a única que compreende que o solo é quase uma planta que também é preciso ser cuidada, só assim é que é garantido o seu futuro e a sua sustentabilidade para continuarem os agricultores portugueses e europeus a produzir a quantidade de alimentos que todos precisamos.